Olá, eu sou Marcelo Bellini e sou Cake Design. Você sabe o que eu estou vindo fazer aqui hoje? Eu estou vindo aqui junto com vocês comemorar um ano de Contém. Eu fui convidado pela Sony, que é a organizadora, para poder fazer uma aula mega especial para vocês. Vou montar um bolo, vou ensinar a prensar esse bolo, vamos forrar de pasta americana e vamos fazer uma decoração linda de bolo de um ano do Contém. Se você não conhece ainda o que é o Contém, entre no site, procura ver, que você vai se surpreender com a quantidade de aulas que eles têm, profissionais maravilhosos que vão ensinar você a fazer de tortas, doce, bolo, salgado, um monte de coisa de vários temas. E aí onde você vai poder faturar um pouquinho mais nesse final de ano. Então, entre lá no site e conheça o Contém. Gente, todo começo, o que é quando a gente vai fazer um bolo? Fazer a massa do bolo. De preferência, a massa de bolo para pasta americana é sempre bom fazer um dia antes, deixar ela descansando um pouquinho para ela ficar um pouquinho mais firme. Se você adquiriu o Contém, nós já demos aulas onde eu ensino a fazer essa massa, então quem adquiriu o Contém vai pegar as outras aulas, os outros conteúdos, tem receitas, tem um monte de coisa, tá bom? Mas senão você pode trabalhar com a sua aula, com a massa que você está acostumado. Ó, aqui eu assei a minha massa dentro de um aro, né? Porque às vezes você não tem assadeira, aqui eu tenho assadeira, mas se você não tem, você pode pegar, fazer isso aqui, ó. Pega uma folha de alumínio, faço o fundo do meu aro e já asso a minha massa aqui. Então eu já fico com o meu bolinho no tamanho do aro que eu vou precisar, tá? Faço uma faquinha, não unte esse aro, tá? Porque se você untar, ela encolhe, ela fica menor, ela vai ficar menor e não vai me resolver o aro. Vamos tirar aqui esse fundinho, já tiro o alumínio junto. Aqui eu fiz uma massa com canela. O bolo que nós vamos montar vai ser duas partes em isopor, que já estão ali atrás forradinhos. E a gente vai explicar tudo sobre montagem aqui, tá? Pra vocês. Somente para quem tá assistindo hoje pela primeira vez. Então aqui, ó, já tenho a minha massa aqui. E aí, se vocês soubessem como essa massa tá cheirosa. Canela dá um aroma na nossa massa. Eu tenho aqui doce de leite. Num ponto um pouquinho mais firme, né? Porque são bolos de pasta americana. Nada que a pasta americana pode ser algo muito mole, a não ser que você vai fazer essas técnicas que tem hoje, fazer blindagem, que é fazer aquela capa de chocolate no bolo. Daí você pode até trabalhar com um recheio um pouco mais mole. Mas nesse caso aqui a gente não vai fazer blindagem, então o recheio tem que ser mais firme. Com uma faca de serra, você coloca a sua mão aqui apoiada na sua mesa, segura com o dedo aqui, ó, e vai girando a massa. E a mão você só vai deslizando para frente e para trás como se fosse um serrote. Ó, passou, minha massa sai retinha, tá bom? Vamos cortar essa massa aqui, que eu já faço ela para cortar em 3 partes. Bom, cortei minha massa em 3 partes. Nós vamos pegar a parte de cima, que é a tampa. Vocês podem ver que ela não está tão retinha, mas eu não vou me preocupar com isso, tá? Nós vamos pegar agora salva-bolos, que são esses discos de isopor, tá? Se você não quiser fazer com isopor, você pode fazer com discos de pratos mesmo de bolo, que hoje em dia tem alguns pratos laminados, então você pode, já tem até no tamanho, você pode fazer com esses também, tá? Aí vocês vão colocar um embaixo, vamos pegar essa massa com essa pele aqui, não tiro a pele, eu deixo com a pele e vamos colocar para baixo. Por que eu coloco para baixo? Porque é justamente para essa pele grudar no meu isopor, para depois que o bolo estiver forrado, não ter risco do bolo não grudar um no outro. Então a gente coloca a massa aqui. Aqui eu tenho uma calda, que a gente chama de calda neutra, é uma calda de cravo, canela, açúcar, e você coloca uma laranja cortada em 4 e põe tudo para ferver. Tá mais ou menos 1 litro de água para meio quilo de açúcar, 700, depende como você gosta do doce. Eu ponho geralmente meio quilo, que eu não gosto de nada muito doce. Uns 5 cravinhos, um pau de canela e uma laranja cortada em 4. Deixa fervendo lá 20 minutinhos, coa tudo,
e guarda em potes, em vidro e congela, tá? Porque 1 litro de água é calda, bastante calda. Vai se molhar. Daí já não se molha muito, que é aquilo que eu falei, pasta americana, né? Não é um bolo um pouco mais firme, um pouco mais seco, não é aquele bolo secão, que nem antigamente, mas não pode se molhar tanto, tá bom? Vamos pegar nosso recheio. Aqui eu tenho um doce de leite num ponto um pouco mais firme, né? Porque como eu já expliquei, não pode ser nada muito mole. Então aqui, ó, vamos colocar uma quantidade de doce de leite suficiente. Você pode fazer com 2 tipos de recheio, com um só. Aqui, no caso, a gente vai fazer com um só. Ó, e você vai espalhar recheio pelo bolo. Não pode ser, aquilo que eu falei, uma quantidade muito grande, porque senão depois forma aqueles pneuzinhos na lateral do bolo, a não ser que você vai fazer blindagem no bolo, daí tudo bem. Mas no caso que aqui a gente não vai fazer, não se recheia muito, tá? Uma quantidade suficiente. Aquela parte da tampa, que não está tão retinha, vai ficar para baixo. E na hora que a gente fizer a prensa, justamente isso vai ser tudo tirado pela prensa. Coloca mais uma massa. Vamos molhar mais um pouco. Tá vendo, gente? Não é tão mal molhado assim. É bem molhado, ele já não é encharcado. Até porque, como a gente vai fazer prensa, se a gente molhar demais, com a prensa, essa calda vai começar a vazar tudo por baixo, tá? Então não pode ter excesso de calda. Mais uma quantidade de recheio. Para espalhar bem, vai trazendo aqui para as laterais, que daí ele gruda, ó, e não fica soltando, tá? Porque às vezes você vai tentar puxar, alisar um recheio e ele fica trazendo massa. Então gruda primeiro na lateral, que aí você consegue espalhar com mais facilidade. Bom, terminei de comer a segunda camada de recheio. Vou pegar meu fundo do meu bolo. Se você achar que o fundo, você na hora de tirar ficou meio deformado, você pode pôr isso aqui para baixo e deixar essa parte que está retinha para cima, mas aqui a gente vai deixar como ele está retinho, assim mesmo. Ó, esse bolo, gente, ficou da altura que eu preciso, tá? Porque você vê, eu assei ele numa forma um pouco mais baixa, ela ficou um pouquinho mais alta que o aro, mas aí a gente tem a altura do recheio, então o bolo fica para fora. E é isso que eu preciso que aconteça. E já vou explicar por quê. Aqui a gente vai molhar a última camada. Pronto. Vamos vir com o nosso outro disco de isopor, pôr aqui em cima. E aqui em cima agora nós vamos colocar um peso, tá? Então esse peso que a gente chama de prensa. Então esse peso vai ficar aqui no mínimo 6 horas. Então se você tem um bolo para amanhã, você pode montar esse bolo hoje à noite, deixa prensando até amanhã de manhã você começa a forrar. Ah, o bolo é para de noite, então você faz isso de manhã, aí depois lá pelas 3, 4 horas da tarde você começa a forrar seu bolo, tá? Se não for um bolo muito complicado, lógico. Então essa prensa, gente, ó, vai fazendo isso aqui. Tá vendo que ele vai abaixando? Vai tirando todo o excesso de ar, espaços que tá aqui, tá? E vai deixando seu bolo nivelado tanto na lateral como em cima. Então o seu bolo fica retinho para receber pasta americana, daí não precisa de blindagem, não precisa de nada disso. Logicamente o que eu faço? Eu ponho ou um fundo de uma assadeira, ó, até essa assadeirinha que está aqui, ó. Você que você assou o bolo, você pode pôr ela aqui, tá? Aí eu vou vir com esses pequenos pesos que são essas pedras que eu tenho aqui. Ah, eu não tenho pedra. Gente, pacote de 5 kg de arroz. Acho que açúcar não existe mais 5 kg. Isso é de anos atrás. O de açúcar acho que só de 1 kg. Mas arroz continua com 5 kg. Então você vai deixar esse peso aqui 6 horas, tá bom? Por exemplo, quando eu tenho um bolo de 3 andares, eu vou fazendo todos os bolos, daí eu vou pondo um bolo em cima do outro, no último eu ponho as pedras. Então os próprios bolos vão ajudando a fazer essa prensa. Chegou aqui no aro, o bolo não vai mais afundar, tá? Se o teu bolo ficar um pouco mais baixo, você vai pegar 2, 3 discos desse isopor para ficar mais alto que o aro, para quando você fazer a prensa, ele poder entrar dentro do aro e deixar tudo retinho, ok? Voltando à
nossa aula, nosso bolo já foi prensado. Logicamente não vai dar tempo de eu esperar fazer a prensa para poder forrar, então a gente vai forrar um isopor, tá bom? Que tá aqui é um isopor de 20. Nosso bolo vai ser um de 15, um de 20 e um de 25, tudo com 15 de altura, tá bom? Nem a Sônia que me convidou, a gente tá sabendo como que vai ser esse bolo, tá sendo surpresa até para ela, que ela só vai ver na hora que ela ver o vídeo. Ó, aqui nós vamos trabalhar com um pouquinho de açúcar impalpável. Pegar a pasta americana. Para um bolo desse aqui, isso aqui não dá, vamos ter que pegar mais. Porque assim, somente para quem não está acostumado a trabalhar com pasta americana, gente, o ideal é trabalhar com um volume de pasta bem maior do que você vai precisar para o seu bolo, tá? Que aí você consegue abrir uma pasta bem maior e você consegue forrar com mais facilidade. Porque quando você já tem habilidade, você consegue abrir uma pasta menor. Então você consegue trabalhar com uma quantidade menor. Mas quando não tem, a gente tem que assim, quando a gente vai forrar um bolo, nós temos um bolo de 20. Mas a pessoa olha aqui e ela esquece de calcular aqui a altura. Então se eu tenho aqui 20, mas eu tenho 15, na verdade eu tenho 20, 15 de um lado e 15 de outro. Então eu tenho 50 centímetros de diâmetro. Então eu preciso abrir essa pasta mais ou menos com 60, tá? Para poder forrar muito bem esse bolo. Se é um bolo de 10, eu vou abrir com 50, porque daí eu tenho 10, 10, mais 20 em cima, eu tenho 40 centímetros. Então, aqui eu nem vou usar o nosso tapete, que aqui nós temos o tapete de silicone da Bicoflex também, né? Que é para abrir coisas pequenas, serve, mas como o disco vai ser grande, não adianta. Então eu estou colocando ele aqui para proteger as minhas pecinhas de pasta americana que vão decorar o bolo, que já estão prontas ali. Vai dar uma massageada na pasta, né? Para deixar um pouco mais macia. Ela fica um pouquinho mais elástica. Procura manter sempre no formatinho arredondado, como se fosse uma bolinha de pão. E aí você abre ela com mais facilidade também, tá? Ó. Só pique um pouquinho mais de açúcar. Vamos pegar nosso rolo e começar a abrir. Aí você não vai ficar aqui, ó, abrindo só para um lado, tá? Você vai pegando essa pasta e vai girando ela e abrindo para todos os lados para manter ela redonda. Quanto mais redondinho eu conseguir deixar, mais fácil eu formo meu bolo. Gente, ó, eu tô quase no tamanho que eu preciso. Antes de eu terminar de afinar, se criar alguma bolinha de ar aqui, ó, que nem apareceu aqui, vocês vão pegar uma agulha, vão enfiar ela aqui de lado, para não ficar marcando o buraquinho na pasta americana, tá? Não faz de cima, faz aqui de lado, ó. Faz isso um pouquinho antes de terminar de afinar, e se ficar a marca do buraquinho, na hora que você terminar de afinar, ele some, ó. Aqui tem mais uma. Aqui e aqui. Pronto. Ó, essa agulha, gente, eu tenho essa bolinha de isopor aqui. Você procura sempre ter alguma coisa e vai espetando. Não interessa se você vai usar 10 vezes. As 10 vezes põe lá. Porque esse negócio de deixar aqui ar, que ficar mais próximo, numa dessas você esbarra a mão, essa agulha cai no chão, aí você não acha, aí você fica na dúvida se essa agulha foi junto com a sua pasta americana. Então, procure sempre deixar longe e um lugar que você já costume a furar e já pôr lá, tá bom? Ó, a experiência de quem já aconteceu isso, tá, gente? E eu, enquanto eu não achei a agulha, eu não sosseguei, viu? Ó, nossa pasta está pronta. Se você não tem muita prática, coloca o rolo aqui, enrola a pasta no rolo, tá? Fazendo isso aqui. E aí você vai levar para o seu bolo. Como eu já tenho prática, eu não gosto de fazer muito isso, porque essa ponta aqui marca um pouquinho a nossa pasta, e às vezes isso fica na lateral do bolo, tá? Eu prefiro levá-la direto, ainda mais bolos pequenos assim. Se é um bolo muito grande, eu já
que até enrolam. Ó, vou medir aqui, ó, tá vendo o que eu tô falando, ó? Então vou abrir mais um pouquinho, porque ela tá bem justinha aqui, ó. Sem de isopor eu posso fazer isso, né, gente? Se isso aqui fosse um bolo de verdade, eu não ia poder pôr o bolo aqui em cima, porque o bolo com certeza ia acabar sujando a minha pasta. Vamos abrir mais um pouquinho. Vai abrindo aqui nas laterais, ó. A lateral não precisa ficar muito grossa. Provavelmente isso aqui tudo a gente vai tirar, que são sobras. E agora já vai dar. Bom, nossa pasta está aberta. Vou pegar meu isopor. Isso aqui que eu tenho é água, um borrifadorzinho. Molhou. Passa a mão para tirar o excesso. Vamos deixar aqui do lado. Secar a mão para poder pegar na pasta. Ó, quando for pegar, não pegue com os dedos assim, somente quem tem unha comprida, né? Senão você fura a pasta. Com os dedos sempre apontando para baixo. Ó. Puxa seu isopor, se for um bolo, a mesma coisa, tá? Coloca a pasta ali, coloca em cima e deixa cair. Tá vendo, ó? Então ela tá com essa sobra, é isso que eu preciso. Primeira coisa, gente, chega aqui em cima, gruda essa pasta, somente nesses bolos mais altos, porque se ele ficar com muita pasta aqui pesando, às vezes começa a aparecer trinca por causa do peso da pasta. Então você já gruda aqui e vai, ó, descendo. O lado que tá mais curto é onde a gente vai grudar primeiro, tá? Nunca fique puxando, esticando a pasta para fora para tirar essas pregas. Você sempre traz a pasta para o bolo. Que nessas puxadas você estica a pasta e ela também racha. Então, vou trazendo ela sempre pro bolo, ó. Você tá vendo porque é bom ser a pasta bem comprida? Que essas pregas aqui, que estão sendo criadas aqui, elas, se ela tiver curtinha, elas são criadas aqui na lateral. E aí ela acaba te complicando para você forrar esse bolo. Te dá muito mais trabalho. Vai indo com calma, sem pressa. Falei, unha não combina na confeitaria, na cozinha em geral, né, gente? Se eu tiver a unha comprida, essa hora meu bolo já está todo marcado de unha. Então não dá, tem que ter unha curta. Vai ajeitando e vai trazendo tudo para um lado só, tá vendo? Tá vendo? Ó, quanto mais comprida a pasta, mais fácil eu tiro a minha prega. Ó. Aqui eu consigo tirar, tá vendo? Sem prega nenhuma. Mas vamos deixar criar uma aqui que eu vou ensinar vocês a tirar se acontecer de criar uma prega aí, tá? Pronto, aqui já tá forrado. Uma carretilha, uma faca sem serra. Vou tirar todo esse excesso. Bem rente ao meu bolo, tá? Quando eu tirar essa pasta que tá sobrando, gente, o que que eu faço? Eu tiro ela aqui e viro ao contrário. Vocês estão vendo, ó? Onde tá molhado é água, tudo bem. Mas se isso aqui fosse um glacê, fosse uma geleia, alguma coisa que eu passei para poder grudar essa pasta, ou mesmo que eu não passei nada, que eu geralmente não passo nada para grudar minhas pastas no bolo. Porque como a massa é úmida, né? Porque ela foi umedecida, tem o recheio, ela gruda na própria massa e no próprio recheio, tá bom? Mas na pasta, quando é bolo, às vezes isso aqui sai sujo. Então isso aqui, tudo que tiver sujo, você pega com a carretilha, com a mão, arranca antes de fazer isso aqui. Porque às vezes você não vira, quando você faz isso e guarda, você vai estar guardando com o resto de bolo, com o resto de recheio, e aí vai estragar a sua pasta americana e vai sujar também, né? Mesmo que você for usar no mesmo dia, você vai abrir, ela vai sair cheia de farelinho de bolo. Sobrou aqui, guarda. Agora que criou, forramos aqui, vamos pegar a nossa desempenadeira e vamos começar a alisar nosso bolo.
Ó, gente, tá vendo? Por que que eu preciso fazer um bolo bem prensado, um bolo bem firme? Imagina fazer isso tudo aqui num bolo macio, né? Na hora que você passa a espinadeira aqui, seu bolo vai sair tudo do lugar, né? Vai entortar. Cadê a prega? Nossa, sumiu a prega que eu deixei, gente. Mesmo eu querendo deixar a prega, não ficou, hein? Então eu vou pegar essa que tá aqui, ó. Vou ensinar vocês aqui, ó. Faz de conta que isso aqui era uma prega que ficou sem querer. Eu vou umedecer o meu dedo. Vou passar uma água aqui, ó. E vou começar a alisar, ó. Com a pasta úmida. Vou alisando até a prega sumir. A única coisa, gente, evita numa pasta colorida, tipo vermelha, preta, criar essas pregas, porque é muito legal aprender a fazer isso aqui para tirar. Só que é legal no branco, porque depois que eu umedeci, essa pasta não pode ficar úmida. Então eu tenho que vir aqui, ó, pegar nosso açúcar impalpável e passar no local para secar a pasta. Então imagina se isso aqui fosse preto ou vermelho, né? E agora eu passando o açúcar vai ficar manchado. Então, no colorido, evita mesmo de criar essas pregas, tá? No branco ainda dá para socorrer um pouquinho, passar essa água, tirar. Vocês viram como não é tão difícil assim? E olha que esse bolo alto geralmente dá muito mais trabalho de forrar um bolo de 10 centímetros, de 8, né? Nossos bolos geralmente a gente trabalha com 8, com 10. Esse aqui tem 15. Quanto mais alto, mais difícil é de forrar, tá? E aí não pense que forrar isopor, gente, é fácil não, tá? Isopor dá mais trabalho de forrar do que bolo verdadeiro, porque o bolo verdadeiro, ele é macio. Então quando você passa de despenadeira, ou mesmo passa a mão, o bolo amacia junto, né? Então é mais fácil você modelar a pasta nele. Agora no isopor, se eu colocar muita força aqui, o isopor corta a minha pasta, tá? Então não pense que forrar isopor é mais fácil que bolo não, tá? Bom, nosso bolo forradinho. Então agora a gente vai à montagem. Bolo forrado, então os 3 forrados, vamos à montagem. Ó, aqui eu já tenho o bolo de baixo, aonde eu já grudei no meu tabuleiro, tá? Como que eu grudei, gente? Chocolate fracionado, tá bom? Por que chocolate fracionado? Porque o chocolate ele esfriou, ele seca, ele gruda. Às vezes eu tinha mania de grudar com glacê real, com recheio, só que até uma vez que eu levei um bolo para São Paulo, e na serra esse bolo começou a ficar inclinado e ele começou a andar, ele segura, mas numa inclinação e com o peso do bolo, ele começou a andar e era todo rodeado de pérolas, e essas pérolas começaram a chegar tudo na bordinha, chegou a cair até umas 2. E aí eu resolvi começar a grudar com chocolate, que daí eu fico muito mais seguro. Geralmente, agora hoje em dia nós temos esses pratos de bolos, né, que são próprios para bolo. E tem vários tamanhos. Então hoje em dia eu estou usando esse. Antigamente eu tinha que pegar um papelão, cortar, forrar com alumínio, prender o alumínio para não ficar soltando pedaço. E aí a gente usava essa divisória. Então, por exemplo, isso aqui são 2 bolos de verdade. Eu pego palitos, logicamente não esse, porque nós temos palito. Isso aqui é palito de pirulito. Então nós temos desse tamanho. Temos o médio e temos um grandão, tá? Aí eu vou pegar, vai de conta que isso aqui é grandão, tá, gente? Aqui o meu grandão acabou, então a gente vai fazer com esse aqui mesmo. Eu vou espetar um aqui bem no meio e vou enterrar esse palito, gente, até o final. Chegou lá no final, parou. Eu vou colocar meu dedão aqui, apertar um pouquinho para dentro do bolo, marcar esse palito, né? Tô com a unha aqui marcando. Aí eu vou vir com a tesoura. Vou cortar o excesso, aí eu vou pegar meus outros palitos, que pode ser palito de churrasco também. Só não use palito de churrasco de bambu, porque o bambu geralmente ele solta fiapo, tem que ser o de madeira, tá? Daí eu vou medir aqui e vou cortar todos os palitos que eu vou precisar na mesma medida, tá? Isso bolo por bolo, porque às vezes esse bolo pode estar meio centímetros mais alto ou mais baixo que o outro, não adianta cortar para os 3, tem que cortar só para isso. Daí eu vou colocar um palito aqui, e vou distribuir na direção que vai vir nesse de cima, mais 8 palitos. Então seria isso aqui, ó. Todos esses buraquinhos aqui estaria com palito, tá? Então eu coloquei todos os meus palitos aqui. Aí eu tenho que vir com o disco, porque lembra que nosso bolo está com salva-bolo, mas é um isopor. Se eu tentar pegar um isopor e colocar aqui,
dependendo do peso, gente, que esse bolo tiver, ele pode fazer isso aqui, ó. Furar. E aí não que o meu bolo vai cair, vai desmontar, mas se ele tiver alguma peça, alguma decoração que está um pouco mais pesada de um lado, ele começa a dar uma inclinada. Então, para isso não acontecer, eu pego um papelão que é duro, que isso aqui não vai furar nunca. Aí eu passo um pouquinho de chocolate aqui, ponho o meu papelão, né, meu prato, passo mais chocolate, daí venho com esse bolo e coloco aqui. Aí eu vou ter meu outro bolo em cima. Vou fazer a mesma coisa, vou colocar um aqui, vou medir, vou fazer mais 8 buraquinhos aqui, tá? Então isso aqui é o que sustenta os nossos bolos de andares. Não é o bolo que sustenta, é isso aqui. Então isso aqui é muito importante você fazer direitinho. Pois se você vai fazer um cacho, um bolo de casamento, que vai ter um cacho de flores caindo daqui de cima até aqui embaixo, você tem que fazer a sustentação bem aqui na borda, porque essas flores podem chegar a pesar 2 kg de pasta americana, dependendo da flor que você vai fazer. Então o peso fica muito aqui na lateral. Então isso tudo vocês têm que analisar antes de começar a fazer um bolo, tá bom? Então agora eu vou passar o chocolate direto, porque isso aqui é isopor. Não tem necessidade de fazer esse tipo de trabalho. Coloca um pouquinho de chocolate. Abrir um buraquinho maior. Fica muito fininho, ó. Coloco só no meio. Venho com o meu isopor aqui, com o meu bolo. Antes de chocolate esfriar, gente, e grudar bem, já centraliza logo esse bolo, porque daí se ele grudar, para desgrudar, você vai acabar estragando seu bolo, tá? Porque daí você vai ter que enfiar uma faca, estraga a pasta, ó. Ele já... Opa, não tá tão grudado assim, mas já tá bem grudado, tá? Então, mais 30 segundinhos aqui ele já seca, que eu tô com o ar-condicionado ligado, ele seca rapidinho. Vou colocar agora chocolate, né? Se fosse bolo, ia fazer a nossa sustentação aqui, colocar nosso disco de papel. Vou vir com o nosso outro bolo e vamos colocar aqui. Então, gente, aqui eu tenho um bolo de 3 andares, mas na verdade ele é equivalente a 4 andares e meio, né? Porque geralmente o bolo de andar a gente calcula 10 centímetros de altura. Esse aqui eu tenho 15, 30, 45. Então aqui eu tenho 4 bolos e meio, tá? 3 andares, mas equivalente a 4,5. Então isso tudo, até na hora de você calcular preço, essas coisas, você tem que saber se o bolo vai ser de 10, se vai ser de 15. Que, por exemplo, um bolo de 15, aquele bolo que eu montei com 2 recheios, eu teria que ter no máximo, no mínimo, 3 recheios e 4 massas, para ele ficar com 15 de altura. Então eu vou aumentar mais massa, vou aumentar mais recheio, o bolo vai ficar mais pesado. Então isso tudo, na hora de cobrar, vocês têm que saber calcular. Tá bom? E se for trabalhar com blindagem, que é essas capas de chocolate, então, aí que você tem que saber cobrar mesmo, gente, porque num bolo desse tamanho aqui, você gasta mais de 1 kg de chocolate só para fazer blindagem, tá? Então, calcule isso tudo antes de dar o preço para o seu cliente. Bom, o nosso bolo já forrado, vamos a fazer a parte de decoração do bolo. Então, eu pedi para fazer uma folha de arroz com algumas coisas do Contém. Né? Contém, Bellini, o logotipo do Contém. Esse aqui eu não vou utilizar, tá? E algumas coisinhas que eu vou colocar no bolo, que são algumas frases, né? Negócios, confeitaria. Então eu já tô com as minhas peças praticamente todas aqui prontas e eu vou ensinar só nessas duas como que eu fiz isso, tá bom? Eu não gosto muito de pegar a folha de arroz e sair grudando direto aqui no bolo, tá? Eu gosto sempre de fazer ela assim, ó, tipo 2D, uma plaquinha de pasta americana. Porque às vezes o bolo não é branco, ele tem um fundo de uma outra cor. E a folha de arroz, se eu colocar, por exemplo, num bolo vermelho, não vai ficar branquinho. Então eu já costumo fazer tudo que eu vou fazer em folha de arroz, aplicar na pasta americana, tá? Se o bolo é branco e você quiser grudar direto, você pode até fazer. Não tem problema algum. Bom, aqui ó, vou pegar um pedaço de pasta. Então aqui eu abri uma pasta só, grandona aqui. E já colei tudo e já cortei tudo. Só deixei esses dois aqui para poder mostrar para vocês, tá? Pego a pasta branca. Por isso que eu estou deixando o tapete aqui. Porque como eu quero isso aqui maleável, ó, para depois grudar aqui no bolo. Se eu faço também isso aqui hoje e deixo aberto, a pasta seca, daí num bolo redondo eu não consigo
curvar, ele vai ficar tipo uma placa mesmo, sem grudar direito no bolo. Por isso que eu deixei tampadinho, tá? Vou pegar um rolinho pequeno, que agora não precisa daquele rolo grande. E vou abrir na espessura que eu quero. Então, até esses tags que se põe hoje em cima de bolo, que o pessoal faz de plástico, gente, eu não faço. Eu mando fazer tudo em folha de arroz, aplico. Eu evito de pôr assim coisas muito artificiais em bolo, que é onde a pessoa para comer tem que sair tirando, ou tem que sair arrancando tudo para poder cortar o bolo. Né? Eu prefiro pôr coisas comestíveis que pode ser cortado junto com o bolo e a pessoa comer. Imagina a criança ver aquele monte de figurinha bonitinha e não pode comer porque é de plástico. Né? Pelo menos aqui a pessoa come. Ó, abro na espessura que eu quero. Aí eu vou vir com uma bebida. Pode ser cachaça, pode ser um rum. Só tem que ser uma bebida clara, não pode ser conhaque, tá? Conhaque amarelo ou rum amarelo, tá? Porque aí isso vai dar cor na minha folha. Vou pegar um pincel e vou passar a bebida. No caso eu faço isso aqui porque eu grudo um monte. Não precisaria nem estar passando nisso tudo, que é só 2. Não precisa encharcar. É bem pouquinho. Aí eu vou pegar minhas peças de pasta americana, de folha de arroz, e vou grudar. Ó. Fiz isso aqui. Se quiser esperar um pouquinho para dar uma secada, de 2, 3 minutinhos pode secar. Mas nós vamos tirar o nosso tapete daqui, porque a gente vai trabalhar com estilete. Eu também não vou cortar em cima do meu tapete, porque se o estilete for muito afiado, gente, ele vai cortar o tapete junto, tá? Pego o meu estilete aqui. E vou cortar. Com uma faquinha, sem serra, tá? Dá pra fazer isso aqui. Se não tiver estilete próprio, gente, estilete que vende na papelaria mesmo. Tem uns pequenininhos, dá pra fazer também, tá? Pego a minha peça, tiro toda a rebarba que possa ter. Aí a única coisa que eu faço, depois que já está tudo prontinho, eu viro de cabeça para baixo. Tá? Por quê? Conforme a folha às vezes vai secando, ela começa a levantar. Então de cabeça para baixo, ela não levanta. Tá? Então a peça vai ficar bonitinha. Ó. Faz o contorno certinho. Se você for fazer toppers, né, que você precisa espetar, aqui eu já deixo um pouquinho mais grossa. E aí com aquele próprio palito que eu usei para forrar o bolo, com palito de dente, ou palito de churrasco, eu já espeto, ou arames grossos também, que você usa para flores, que é encapadinho, você também pode colocar e espetar aqui, tá bom? Daí você deixa secando já com o palitinho, e no outro dia é só espetar no bolo. Bom, aliás, 2 partes do meu bolo já estão prontas ali na folha de arroz. Agora vamos à terceira parte, aonde eu fiz esses botões aqui, tá? Utilizando uma placa de silicone. Essa aqui é uma placa que é só coisas de costura. Então tem vários tipos de botão, tem lacinho, tudo. Então hoje em dia também facilita bastante. Se não tem, você vai abrir sua pasta preta, pegar um bico, pega um bico da Bicoflex, né, de metal, e você usa o próprio bico para fazer o corte. Ou se você não tiver um cortadorzinho nesse tamanho, você corta, daí com a ponta de um pincel ou com um boleador, você vem aqui e faz as 4 marcações do botão, ou se não, faz só 2 também, tá? Mas aqui, ó, pega um pedacinho de pasta preta. Eu já tô com meus prontos ali, só vou mostrar para vocês como que eu faço. Coloco aqui. Pego o meu rolinho, esse silicone é um silicone firme, dá pra fazer assim, tá? Então, ó, eu não giro o meu rolo, eu simplesmente apoio ele aqui e puxo, ó. Ele tira todo o excesso da pasta. Se o silicone for molengo, você já não consegue fazer assim, daí você tem que ficar lá com o dedo direitinho. Ó, vira aqui, puxou, saiu o meu botão. Tá bom? Eu já tenho 6 botões aqui, não preciso de mais.
Só para demonstrar para vocês mesmo. Vou guardar a pasta, que não vou usar mais. Olha, eu vou até usar para fazer detalhe agora no nosso bolo. Bom, agora eu vou fazer o que a gente que trabalha com confeitaria, na cozinha, mais usamos, que são nossas domas, né? Então aqui eu vou fazer embaixo uma doma. Para dar um efeito de doma, eu já tenho meus botões. Eu vou precisar de pasta preta. E vou fazer um cordão. Se você não tem habilidade de fazer com a mão, hoje em dia nós temos os ejetores também, que você põe a pasta dentro, aperta, né? E já sai também a cordinha. Aqui a gente vai fazer com a mão mesmo, que eu vou tentar fazer uma linha só. Vamos até, acho que tirar esse tapete, porque minha linha vai ter que ser bem comprida. Então a gente vai fazer aqui direto na mesa. Bom, massageei um pouquinho minha pasta. E vou começar a fazer um rolinho. Esse é um rolinho para fazer esse cordãozinho que aqui está em branco. Nosso bolo, como é branco, nós vamos fazer esse cordão em preto. E aí você pode fazer na cor que quiser, que hoje as domas estão bem coloridas, tá? Tem doma, tudo quanto é cor, doma estampada. Se conseguir fazer um cordão inteiro, ótimo. Se não conseguir, vai se fazer em partes, tá? Mas daí tenta fazer uma emenda bonitinha. Ó, eu tô aqui quase terminando. Vou deixar na espessura que eu quero. E vai afinando, gente, até... Eu falei, se achar que vai ficar muito comprido, vai te atrapalhar, faz em 3, 4 partes, mas na hora de grudar no bolo, gruda de uma maneira que essas emendas não fiquem aparecendo, tá? Deixa eu trazer nosso bolo pra cá. Eu quero ver se vai dar certo o tamanho, se eu preciso afinar um pouquinho mais. Tá? Vou fazer uma medição aqui. Preciso dar a volta todinha aqui. E ele precisa cair aqui um pouquinho. Então, nós vamos ter que fazer um pouquinho maior ainda, tá? Então, acho que eu vou até fazer o seguinte. Vou deixar um pedaço aqui. E vou afinar esse aqui. Já afinei mais. Agora vamos trazer para o bolo. Então, para trazer para o bolo e facilitar um pouquinho a nossa vida, a gente enrola essa peça. Aí vai ficar mais fácil depois para ir grudando no bolo, tá? Se você quiser fazer uma marcação, você faça. Aqui nós temos uma colinha de CMC. Você vai colocar 5 colheres de sopa de água e 1 colher só de café de CMC, tá, gente? E aí vai criar um gelzinho que a gente usa como cola para grudar nossas peças de pasta americana. Não fiz marcação, não fiz nada, tá? Fazendo aqui mais ou menos a olho. Passando cola só aqui na bordinha. Aqui é onde vai essa tirinha preta. Essa minha cola ficou até um pouquinho grossa. Eu preciso depois, se ficar grossa que nem tá a minha, gente, vocês podem colocar um pouquinho mais de água para deixá-la um pouco mais líquida, tá? Ou se ela ficar muito líquida, depois é só pôr pozinho. Mas quando eu misturo esse pó com água, ele cria tipo pelotes, tipo gelatina quando tá mão desmanchada, que cria pelote. Daí você tem que deixar descansar 1h30, por aí mais ou menos, para ela poder desmanchar esses pelotes e criar esse gelzinho, tá? Aqui. Gente, o meu bolo é aqui. Pronto. Agora eu vou vir com a peça aqui, ó, mais ou menos até onde eu coloquei. Ó, tá vendo? Ela já grudou. Aqui mais ou menos. E agora a gente vai só ajeitando ela aqui, ó, puxando ela pra borda.
E toma cuidado, faça isso aqui rápido, não fique demorando para fazer. E se essa pasta preta pega na cola, e daí você fica tirando o lugar e pondo, ela pode manchar o branco, tá? Preto e branco é uma coisa assim que para manchar não precisa muito. Ó, tá vendo que eu falei, ó? Mas aqui eu já vou descer ela aqui mesmo, então não tem problema nenhum. Vou pegar um pouquinho mais da minha cola. Vou descer aqui. Vou passar aqui. E olha que deu praticamente quase certinho. Passou aqui. Eu vou deixar passar um pouquinho. Vou cortar aqui. Se eu tivesse continuado um pouquinho mais, ela ia dar certinho. Mas como não deu, a gente vai fazer uma emenda bonitinha aqui. Vamos passar a cola e a gente vai descer aqui, ó. Vamos dar uma arredondada aqui. Vamos deixar essa emenda bem aqui na pontinha. Aqui, emendou aqui. Tá vendo? Já tô aqui com a nossa golinha feita, né? Que é essa parte aqui da doma. Bom, nosso cordãozinho já foi terminado de fazer. Agora eu vou pegar meus botões que já estão aqui. Vou passar um pouquinho de cola. E na hora de grudar, gente, toma cuidado. Não vai grudar um assim, outro assim, né? As posições dos buraquinhos tem que ficar igualzinho. Você vai colocar um aqui. Se você não tem o que eu chamo de olhômetro, né? Para fazer essas coisas sem marcação, primeiro você vem com um palitinho, alguma coisa, marca onde você quer. E aí depois você passa, vai grudando, tá? Somente quando a gente está começando, que a gente não, que eu chamo de olhômetro mesmo. Eu consigo bater o olho, ver se o negócio vai ficar reto, se não vai. Eu sou muito chato nessas coisas. Isso que eu estou falando do buraquinho, que tem que ficar tudo na mesma posição. Vou grudar o primeiro aqui em cima. Para ver a distância. Não sei se vocês perceberam, gente, que eu não tô molhando meu pincel toda hora, tá? Ó, com uma molhada só do pincel, eu tô grudando todos os botões. Não tem necessidade de ficar molhando toda hora. O excesso de cola na pasta americana, em vez de colar, vai deslizar, tá? Daí ele vira um gel mesmo. Então não passe em excesso. Prontinho. Uma parte da nossa doma já está pronta. Então, ó, o que eu tinha feito? Isso que eu falo, a gente tem que às vezes analisar as coisas. Eu cortei essa peça aqui, como eu cortei as outras, mas na hora que eu fui colocar aqui, eu já não gostei. Por quê? Eu quero isso aqui como se fosse esse bordado aqui, né? Então, ou eu teria que fazer um bolso, né? E daí eu fazia ele meio que abertinho para mostrar que era um bolso um pouquinho maior, fazia uma costura, né? Para mostrar. Só que esse bolso iria ficar muito aqui em cima. Né? Se eu colocar um bolso aqui vai ficar estranho, como se eu tivesse um bolso aqui, então ia ficar estranho. A sorte que tem dois. Então esse aqui eu vou grudar direto, tá? Para ficar parecendo realmente um bordadinho, tá bom? Tô aqui com a minha bebida. Vou molhar meu pincel. Vou passar a bebida aqui. Eu tenho que passar um pouquinho mais, porque não, se ficar um pouquinho sem pegar no papel, a bebida depois seca, não tem problema, não vai manchar meu bolo. Mas se o papel não ficar bem grudadinho, ele depois começa a levantar pontas, tá?
E vou pôr o papel aqui. Virar um pouquinho pra mim, senão eu não consigo ver o que eu tô fazendo e posso grudar todo. É só grudar aqui, ó. Toma cuidado na hora de passar a mão aqui. Se você ficar passando com a bebida em cima do preto, às vezes ele solta um pouco da tinta e mancha, tá? Então toma bastante cuidado. Daqui a pouco essa pasta já tá seca. E a nossa doma já está aqui prontinha. Ao andar de cima, gente, eu tô fazendo um bolo bem clean, tá? E bem a cara do Contém. Então agora, qual que é a cara do Contém? O logotipo do Contém, que é o nosso chapéu com a faca e o nosso fouet, tá bom? Apliquei também na nossa pasta que eu falei. Então agora aqui, ó, vou passar cola só onde eu quero que grude no bolo, que vai ser mais aqui no meio. Eu não quero ele grudado no bolo, tá? Onde mais eu achar que vai grudar no bolo, eu passo cola. Aí eu vou vir aqui, vou ver a posição certinha. Isso eu quero que grude. Só o meio, ó. Tá retinho. Tá bem centralizado. Aqui já estaria pronto, tá bom? Agora vamos às outras peças. O que eu pensei? Pô, eu tenho a doma, eu tenho o nosso chapéu de chefe aqui, faltou alguma coisa. Daí eu mandei um recado para Sônia, do Contém. Falei, Sônia, me fale palavras que te remeta o que é o Contém. Aí ela falou algumas palavras e eu tive a ideia de fazer esses balãozinhos de ideias com digital, tudo palavras delas, tá? Negócios, qualificação, robustez, tendências, transformação, confeitaria, sucesso, gastronomia, ideias e mundial, tá? E aí, boas ideias, isso aqui já foi uma coisa que ela não está sabendo, nós vamos colocar aqui como peça central, como se fosse a nossa cabeça, e boas ideias fluindo, assistindo o Contém, tendo boas ideias para um monte de coisa. Então, vamos pegar a nossa colinha, passar um pouquinho aqui, vamos colocar cintiladinha, né? Mais bonitinho. Agora essas aqui a gente vai grudar ela toda. E vamos começar a distribuir. Ah, o online ficou aqui sem virar. Então, ó, online. Vamos pegando peças pra lá e pra cá. Sucesso, vamos colocar sucesso aqui na frente, que para isso que a gente assiste Contém, que é para começar a trabalhar muito e ter sucesso, né? Negócios, trabalhar e abrir frente de negócios para poder faturar mais. E vamos espalhando aqui tudinho. Tendências, que no Contém a gente sempre está mostrando tudo que é de tendência, de novidade no mercado, para você estar fazendo produtos novos. A tendências aqui em cima. Confeitaria, que é uma das coisas que a gente mais tem.
Vou deixar umas mais tortinhas aqui. Vai ficar tudo muito retinho. Pronto. Mundial, porque contém, passa em vários países do mundo, né? Tem várias pessoas que já compraram o Contém, eles já passaram até um mapinha mundial da onde o Contém já chegou. Gastronomia. Vamos pôr pra cá. Vou essa lâmpada um pouquinho mais pra cá. Vamos pôr gastronomia aqui em cima. Pode deixar passando assim pra fora também, como tá o chapéu, não tem problema nenhum, tá? Agora vamos pondo as outras peças. Aqui um pouquinho mais pro lado. Se quiser fazer mais palavras e forrar o bolo todinho com várias palavras, pode fazer isso também. Digital. Só que a única coisa é que se atenta, né, que na hora que eu pedi para fazer uma dessas pontas virada para a direita e outras viradas para a esquerda, né? Que é justamente para ir pondo para os dois lados. Ficar tudo para um lado só. Mais uma aqui e a última transformação. Vamos pôr aqui atrás. Pronto. Aí você fala assim, gente, acabou. Não, não acabou, que agora tem a peça principal desse bolo, que eu já vou mostrar já já para vocês. Como eu falei para vocês, para completar o nosso bolo, eu fiz a peça principal, que aqui no caso, né, a gente fez de isopor, mas você poderia estar fazendo no formato de um rocambole e fazer a mesma peça, tá? Que é o nosso rolo de macarrão, que é o símbolo do Contém. Então aqui eu já fiz uma marcaçãozinha com uma ponta de esteca mesmo. Essa aqui, gente, é a carretilha também da Bricoflex que eles têm, que é essa parte de costura. Então, aquilo que eu falei, se eu fosse fazer um bolso, ó, né? Como bolso eu passaria a carretilha para fazer a marca de costura nesse bolso aqui, ó. Né? Que a gente acabou não usando, tá bom? Então a Bricoflex, ela tem muita coisa que ajuda a gente na confeitaria. Então aqui, ó, eu vou bater glacê real, saquinho de confeitar da Bricoflex com adaptador e o bico, que eles têm bicos de plástico, gente, mas bico de plástico com ótima qualidade. Eles têm de plástico e de inox, tá? E agora aqui a gente vai fazer o nome Contém. Precisa ser muito certinho, porque esse Contém é todo riscado mesmo, falhado. A gente vai fazer uma coisa meio que parecida. Deixa eu até deixar aqui. A gente vai fazendo o Contém aqui todo riscadinho também. Vai sempre limpando a ponta do seu bico. Vamos fazer uma voltinha aqui, que tem uma voltinha maior aqui. Falhou, vem aqui, tira. Esse papelzinho aqui. Tem que ser um bico bem fininho, tá?
E quando é assim, nomes com logotipo, você tem que tentar reproduzir o máximo possível o logotipo igualzinho, né? Tanto que eu falei, olha, faça para mim um rolinho, que eu vou tentar fazer o rolo. Mas se achar que não vai ficar legal, somente o nome, né, gente? O nome a gente tem que seguir a letra certinho. Então, como isso aqui é uma letra toda rabiscada, é fácil fazer na mão. Não quer ter trabalho de fazer, né? Faz a folha de arroz, como foi feita aqui, e aplica a folha de arroz. Vai olhando, se tem alguma coisa que não ficou bom, refaça. Isso que vai sempre dar diferença do seu trabalho, é o seu capricho, que o cliente vai perceber que você teve capricho, não foi feito tudo de qualquer jeito. Isso é muito importante na nossa área, viu, gente? Que a gente sabe, né, que bolo hoje em dia qualquer um faz. Ter capricho, fazer as coisas direitinho, nem todo mundo, tá bom? Nosso bolo terminado. Ó, aqui eu tenho, acabei esquecendo de falar para vocês, do glacê, né, que é o glacê real. Hoje em dia você, nas lojas especializadas, você encontra esse glacê, ele vem num pozinho, você mistura com água e bate, tá? Até ficar no ponto que você quer. Então fica bem mais fácil. Mas se não tem, procura lá na internet, ou dentro do Contém, alguém deve estar ensinando a fazer glacê real, que dá para fazer em casa, que é clara de ovo, gotinhas de limão e açúcar impalpável. Grudei já o nosso rolinho aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso bolo. Eu quis fazer um bolo bem clean, bem com a cara do Contém, que é uma coisa bem transparente, tá? E obrigado, Sônia. Parabéns por esse 1 ano de sucesso do Contém. Espero que esse ano se multiplique por muitos outros anos. Vamos estar aí junto novamente, tá bom? O ano que vem. E bons negócios para todos, gente. Espero que vocês tenham gostado e parabéns, Contém.